Seja bem-vindo ao Casas Saudáveis. Eu sou Lívia Rocha, sou arquiteta especialista em ambientes saudáveis e a gente vai analisar hoje um quarto branco, se ele é saudável ou não. Esse é o primeiro vídeo da série especial do Mês das Mães, onde eu recebi lá no meu Instagram, @Casas Saudáveis, imagens de quartos e ambientes de algumas mães para que eu analisasse eles aqui no YouTube e fizesse esse conteúdo para vocês. E eu recebi esse quarto aqui, ó, um quarto todo branco, com exceção do piso, que é de madeira, que tá segurando ali todo o conforto praticamente sozinho, mas com a predominância de elementos brancos nesse quarto. Concorda que ele guarda algumas semelhanças com o quarto branco do BBB? Que é aquele quarto utilizado, né, nas provas de resistência, e que também guarda semelhanças com a técnica de tortura do quarto branco, utilizado, por exemplo, no Irã, que é um quarto como uma tortura psicológica de privação sensorial. E é claro que lá, né, levando ao extremo desse tipo de técnica, que seria abafar o som, o isolamento social, deixar a pessoa sozinha, roupa branca, comida branca, todas as paredes brancas, a luz branca 24 horas por dia, que não desliga, então isso altera o ciclo circadiano da pessoa que está ali, né? Isso afeta muito a saúde de quem está ali. Então tem relato, por exemplo, né, em entrevista de um ativista político que ficou preso por 8 meses nesse ambiente, e ele fala que quando ele saiu de lá ele não lembrava do rosto dos pais dele. Então aumenta um quadro de ansiedade e também traz distúrbios cognitivos. Claro que não é isso que esse quarto dessa mãe vai trazer, mas ela guarda algumas semelhanças também com isso, e é por isso que eu quis falar sobre isso, porque a gente pega esse exemplo, né, que seria o mais extremo, mas a gente percebe que também num quarto, quando ele é assim, ele traz uma frieza, traz uma apatia, ele tem uma redução de estímulos sensoriais. E nós, seres humanos, a gente precisa de estímulos sensoriais equilibrados no ambiente para a gente se sentir vivo, para a gente se sentir seguro, porque a gente tem a natureza como um padrão nosso, né? Nós fomos e evoluímos ao longo da história da humanidade em contato muito próximo com a paisagem natural, afinal de contas nós somos natureza, né? E o nosso corpo tem uma relação muito própria de saúde quando a gente está em ambientes mais naturais. E quando a gente aprende, olha para a natureza e aprende quais são essas características e trazem para o ambiente interno, para as nossas casas, a gente faz ambientes mais saudáveis, tá? Então é isso que a gente vai falar hoje. Esse quarto branco, né, com mais apatia, mais frieza, ali também, né, se você observar a imagem, tem pouca variação de textura, né? Não tem muita variação de textura, não tem variação de cor, a madeira ali mesmo que tá segurando. Se fosse um piso frio, branco, imagina como seria esse quarto, né? Então a gente vai avaliar esse quarto hoje e vou trazer também algumas soluções. Se você já tá gostando do conteúdo, já deu o like, já ative o sininho, se inscreve no canal para você receber outros vídeos assim, tá bom? Então vamos lá, primeira coisa, o que me chama mais atenção nesse quarto nem é o fato só dele ser branco, né? Mas é a parede que tá com umidade, né? Então isso atrapalha a qualidade do ar, porque provavelmente vai ter ali uma proliferação de mofo, e o que isso não é legal, né? Não faz de jeito nenhum o ambiente ser saudável, então esse é o primeiro ponto que precisa ser consertado nesse ambiente. Depois é a questão dessa predominância do branco, que a gente vai ter que trabalhar nisso, e também a posição da cama. Repare que a posição da cama, ela tá na parede de entrada principal do cômodo. Isso gera uma insegurança para quem tá ali, né? Os animais, por exemplo, quando eles estão na sua toca, no seu abrigo, eles sempre ficam com o dorso lá no fundo da toca e a face voltada para frente. Isso é uma posição de segurança, né? É ele que está comandando ali, seria uma posição de comando desse ambiente.
E o que acontece quando a gente não faz isso é uma sensação de insegurança. Ela é inconsciente, né? Mas a gente fica incomodado de estar nessa posição. A gente não consegue um relaxamento tão profundo quanto poderia conseguir numa posição mais confortável. Então, a mudança dessa cabeceira, dessa cama para outra parede, ela é muito importante. Depois também tem a questão da iluminação. Eu observei que não tem cortina por ali, né? E tem uma veneziana, né? Uma janela veneziana que tem aqueles furinhos para ventilação, mas passa também a iluminação à noite. E para a gente ter um ambiente, um quarto que realmente faça com que a gente tenha um sono de qualidade, é importante que tenha zero lux enquanto a gente está dormindo. O que isso quer dizer? Não posso ter iluminação nenhuma, um quarto 100% escuro. E para isso, ali precisaria colocar, por exemplo, uma cortina blackout, ajudaria muito nisso. Tá? E agora vamos falar da questão do branco, né? De como a gente reduz essa apatia, reduz essa frieza. Bom, primeiro que, se a gente quiser um quarto claro, fala assim, eu preciso de um quarto claro, eu quero um quarto claro, tudo bem. Vamos evitar usar o branco. Porque até livro, né? Se você observar, até as páginas de livros, muitas vezes elas não são brancas, e isso tem um motivo. É para a gente reduzir a fadiga ocular. Quando a gente olha para o branco, isso cansa a vista, tá? E o mesmo serve para o ambiente. Então, eu quero um quarto claro, tá? O que tal a gente usar um off-white, né? Usar um tom de branco um pouquinho, né, com pigmento. E a gente já muda um pouco essa atmosfera, já dá uma sensação maior de aconchego, né, de relaxamento. Então, a gente pode partir por aí, né, por essa solução e ainda assim trazer informação, né, precisa de estímulo sensorial, precisa a gente trazer informação em cima desse branco. Então, por exemplo, na parede, a gente pode utilizar boiseries, molduras, como na imagem ao lado. A gente pode colocar ou talvez um papel de parede, uma textura, algo que garanta mais esse conforto. Por cima disso, mais camadas com informações, né, com estímulos sensoriais. Então, a madeira excelente para um caso desse, né? Nesses móveis soltos ali do quarto, trazer a madeira. Então, trazer a madeira na cabeceira, trazer na mesinha lateral. Ali tem os móveis soltos, né? Que um não conversa muito com o outro, que tem alturas diferentes, eles estão um para um lado, outro para o outro. Se a gente consegue colocar os dois juntos, né, fazendo uma unidade na mesma madeira, com a mesma altura, a gente elimina um pouco esse ruído visual que tem ali nesse ambiente. Então, a gente consegue harmonizar esse ambiente, deixar ele mais equilibrado, mais aconchegante, mais gostoso de estar ali, tá? E também trazer essa informação sensorial no tapete, na cortina, na roupa de cama e trazer uns pontos de cor ali também, que pode ser com azul, pode ser com terracota ou outra cor também da preferência desse casal. E é importante que tenha a identidade desse casal. Então, uma coisa que eu gosto de deixar muito livre para os clientes assim escolherem é a arte, né? O quadro que vai utilizar, a arte que vai ser colocada nesse ambiente, porque eu acho que eles precisam corresponder àquela família, né? Tem que fazer sentido. Quem vai olhar o dia inteiro, todos os dias, não o dia inteiro, mas todos os dias para esse quadro são eles. E isso tem que trazer alguma relação afetiva, né? Ou então de gosto para eles. Então, isso também é uma forma de trazer a identidade para esse quarto. Então, checklist de coisas para fazer nesse quarto. Primeiro, resolver a questão do mofo na parede, a infiltração, consertar ali o problema pela raiz. Depois disso, repensar nessas paredes, né? Reposicionar a elétrica até para poder receber essa cama do outro lado do cômodo. Né? Lembrando sempre de deixar os pontos de elétrica mais afastados da cabeceira possível, trazer uma pintura ou alguma informação nessas paredes, aquecer um pouquinho mais, colocar a cortina com blackout para vedar bem essa entrada de luz e trazendo essas camadas que eu comentei.
E por fim, claro, né, trazer essa identidade do casal que gera mais pertencimento, vai reduzir essa apatia, vai reduzir essa frieza do ambiente. Eu tenho certeza que eles terão noites de sono muito melhores. E se você gostou, compartilha com aquela amiga sua que tem aquela casa branca ou quarto branco e que precisa saber dessas informações. E se inscreva no canal para receber os outros vídeos dessa série, que vem muito ambiente legal por aí, que a gente vai analisar se são saudáveis ou não. Até a próxima!